E aí, vamos fazer o nosso ano bíblico? Capítulo 43 e 44 do livro do Gênesis, e vamos debulhando um pouquinho dessa história extraordinária que ocupa a maior parte do livro do Gênesis, que é a história do José. E você sabe que José é um tipo de Cristo. As coisas que José experimentou são muito semelhantes às coisas que Jesus experimentou. Mas vamos em frente na caminhada que tiraremos essa conclusão ao término da história de José. Você percebe que a fome assola o mundo e, consequentemente, os irmãos de José precisam voltar para o Egito. Estamos vendo todo este contexto como sendo um dos motivos, um dos caminhos encontrados por Deus para restaurar a família do José. Ei, eu não sei que caminhos o Senhor Deus pode usar, mas que Ele quer restaurar a sua família, isto Ele quer. Permita Deus encontrar os caminhos necessários para que o teu lar seja restaurado em nome de Jesus. A fome em toda a terra foi um caminho utilizado por Deus. Ele não é responsável pela fome, o pecado é responsável pela fome, o próprio ser humano e suas drásticas atitudes. Então Deus utiliza essas coisas para poder, entre outras coisas, restaurar a família do José. Que o Senhor encontre um caminho para restaurar o seu lar em nome de Jesus, tá bom? Você percebe que quando eles retornam, José os recepcionam e os recepcionam muito bem. José monta um banquete para eles. Imagina só, você fazer um banquete para aquele que um dia te tratou mal. Você fazer um banquete para aquele que um dia desejou sua morte, para aqueles que lhe jogaram no fundo do poço. Isto sim é retribuir o mal com o bem. Sabe o que eu costumo dizer? Eu costumo dizer que uma coisa que eu aprendi, né? Que quando a gente retribui o mal com o bem, nós somos semelhantes a Cristo. Quando nós retribuímos o bem com o mal, nós somos demoníacos. E quando nós retribuímos o mal com o mal, nós somos animalescos. Então, pagar o mal com o mal, somos animais, ok? Pagar o bem com o mal, somos demoníacos. Agora, pagar o mal com o bem, nós somos filhos de Deus. E é o que José está fazendo, recebeu tanto mal e está pagando este mal com o bem, dando um banquete para os seus irmãos que lhe trataram muito mal. Eu lembrei aqui das palavras do Salmo 23, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Os irmãos de José se portaram como inimigos, como adversários, e agora uma mesa está sendo preparada. E o cumprimento profético, eles se prostram diante do José, é o cumprimento novamente. Deus cumpre o sonho duas vezes. A primeira vez, quando eles chegam vindo à terra do Egito em busca do mantimento, eles se prostram, e agora de novo, duas vezes o Senhor confirma com exatidão o cumprimento do sonho profético dado a José. E dessa vez eles trouxeram Benjamim, trouxeram mais dinheiro e trouxeram presentes. E José faz uma pergunta: como é que está o pai de vocês? Perceba que José é preocupado com o seu pai. O bom filho é aquele que está sempre se preocupando com o seu pai. Fala sério, você sai de casa, fica um tempão fora de casa, não dá satisfação para o seu pai, você não passa pela sua cabeça que ele pode estar preocupado contigo, a tua mãe pode estar preocupada com você? Não seria bom você se preocupar também, viajar tanto tempo, não dar uma notícia, ou você mora distante, não liga para saber como está, como vão as coisas? Olha como José se porta, ele está preocupado com o seu pai. Das vezes vai bem o teu pai, que na verdade é o pai dele também. Então ele pergunta porque ele está preocupado com o pai dele. Coisa linda isso daí. E aí eles foram levados para a casa do José. A porção do Benjamim foi 5 vezes maior, para saber se isso ia despertar nos irmãos a mesma inveja que eles tiveram em relação a José. Se os sentimentos horrorosos que eles nutriram em relação a José, eles porventura estavam nutrindo também em relação a Benjamim. José não estava sendo mal com eles, José estava criando uma situação para deixar evidente de fato se eles haviam sido transformados, mudados com o tempo, ou se permaneciam como indivíduos de mau caráter. Você observa que José cria toda essa condição para que venha à tona o real caráter de cada um deles.
José, quando viu a Benjamim, ele se retira e vai procurar chorar, e chora, chora, chora. E de fato é muito emocionante a história do José, e você percebe o quanto Judá amadureceu. Gente, o Judá, ele é aquele que se posiciona, é aquele que mostra um arrependimento, é aquele que, se preciso for, ele assume o lugar do Benjamim, ele morre pelo Benjamim. Como pode? Você percebe que os anos na prisão calejaram o lombo do José, mas não calejaram o seu coração. Então, as circunstâncias da vida, elas tendem a endurecer não só o nosso couro, de tanto que a gente apanha, mas às vezes endurece o nosso coração também. A gente tem que ter cuidado, porque as circunstâncias não podem determinar o nosso coração. A qualidade do nosso coração deve ser determinada pelo Senhor Deus e a sua presença em nosso coração. As circunstâncias da vida nos calejam e nos deixam espertos, mas o coração precisa refletir o caráter de Deus, e José continua ainda com um coração bondoso a despeito de ter experimentado tanto sofrimento. No capítulo 44 estamos vendo aí o mantimento farto, o dinheiro de volta nos sacos, nos respectivos sacos de mantimentos de cada um dos irmãos, e o copo de prata vai indo no recipiente de Benjamim. E aí eles são presos depois disso, com aquele com quem se achar a taça vai se transformar em um escravo, e a taça estava exatamente no recipiente de Benjamim, e a taça era tida como especial porque era usada para identificar se alguém estava tentando envenenar ou não o rei ou a autoridade. Então a taça tinha um significado muito especial. E aí Benjamim, levando a taça do José, ou foi criado todo esse contexto para que isso parecesse dessa forma, constituísse uma afronta muito grande. Era como se estivesse dizendo assim: não, a gente não quer saber se o indivíduo vai ser envenenado ou não, a gente está pouco se lixando. Ou seja, era algo gravíssimo, né? Então você percebe que todo um contexto foi criado, e aí o Judá fazendo o quê? O Judá manifesta a sua mudança de caráter nessa hora, se tornando digno, inclusive, de ser o ancestral. Afinal de contas, Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. E ele mostra, de fato, o comportamento adequado a Judá, porque dali surgiria Jesus, o leão da tribo de Judá, e ele se coloca no lugar para morrer por Benjamim, se preciso for. Estar preso no lugar de Benjamim ou dar a vida por ele. Exatamente o tipo de comportamento do leão da tribo de Judá. Veio para defender os seus, para morrer se preciso for no lugar dos seus. Você vê que é um posicionamento profético por parte de Judá. O pecado está vindo à tona, é a conclusão dos irmãos. Esse é o nosso pecado porque a gente fez isso. Na verdade, José está sendo usado por Deus como um elemento para a cura, para que eles tenham então a evidência do pecado revelado, e ao mesmo tempo tenham ali a cura necessária para a alma. É o que você está percebendo, é todo um processo de cura em andamento. Ei, que Deus use as circunstâncias ao nosso redor como um processo de cura para a nossa alma, e que o tempo, como fez para Judá, faça para a gente também um processo de amadurecimento, um processo de posicionamento adequado quanto às situações da vida, e que a gente possa estar disposto a viver dignamente, tal como Judá esteve disposto a fazer. Os irmãos de José estavam experimentando ali a cura e estavam experimentando o retorno da unidade familiar. José está criando todo o ambiente para isso. Deus está criando os ambientes necessários para que tenhamos a cura para a nossa alma, o perdão para os nossos pecados e a plenitude de estar na família de Deus. Vamos aproveitar isso todos os dias, e hoje não diferentemente. Deus abençoe você, um beijão no seu coração, e vamos firmes no nosso ano bíblico.